Esse vídeo é o início de uma sequência de vídeos em que eu vou explanar alguns pensamentos meus, pensamentos que derivam de uma reflexão própria, mas que tem por base muitas vezes a minha intuição, que aparece na minha mente, e tem por base também livros que eu leio, autores que eu busco, filmes e palestras que eu assisto, pessoas no dia a dia com quem eu converso, pessoas interessantes das mais variadas ideologias, certo? Muitos desses pensamentos viram poesia que eu escrevo e coloco na minha página no Instagram, o Interpretar, mas eu achei útil transformar esses pensamentos em prosa e gravar em vídeo para alcançar mais pessoas que porventura não gostem de poesia, não entendam, enfim. Essa mídia, o vídeo, pode fazer alcançar mais pessoas. Desde já eu quero deixar claro que eu não pretendo de forma alguma me vender como um sábio, como alguém superior ou como um modelo perfeito e acabado dos pensamentos que eu vou aqui dispor. Não é isso. Eu busco esses pensamentos todos os dias, tento vivê-los na minha vida, mas como todo ser humano, eu tenho minhas dualidades, minhas imperfeições e minhas contradições que qualquer ser que decidir evoluir verdadeiramente irá ter. É aquela história, a sabedoria, quando você a busca, você, só pelo fato de buscá-la, já se torna uma pessoa melhor. E é esse o convite que eu faço aqui nesse vídeo. Para que você, conjuntamente comigo, vá atrás da sabedoria. Você não vai ser perfeito, mas você vai aperfeiçoar-se. É esse o propósito desse vídeo e da sequência que virá, certo? O pensamento que eu vou expor aqui hoje é o pensamento de uma frase da professora Lúcia Helena, da Escola de Filosofia Nova Acrópole, certo? Essa escola de filosofia, ela propõe uma premissa que me tocou mesmo, que é a questão do conhecimento da filosofia ser um conhecimento vertical, aquele conhecimento que você aplica na tua vida. Não é aquele conhecimento horizontal para você ter apenas bagagem intelectual. Não é esse, entendeu? E o propósito desses vídeos aqui também é esse conhecimento vertical. Você entender, aprender, fazer as tuas próprias reflexões e aplicar na tua vida, certo? Bom, a frase que ela fala, não exatamente com essas palavras, mas a essência é essa, é o seguinte: uma planta, ela se realiza quando ela faz fotossíntese, quando ela toma a luz do sol e quando ela bebe água, porque ela nasceu para isso. A sua função é fazer isso. Um animal também se realiza quando ele procria e quando ele sobrevive, porque ele nasceu. A sua função, sua natureza é para fazer isso, certo? E aí, com base nisso, a professora questiona: e o ser humano, hein? O ser humano nasceu para quê? Para fazer o quê? É daí que deriva a nossa reflexão hoje. O ser humano moderno acha que foi feito para procriar e para sobreviver, igual um animal. A única diferença é que é com mais conforto. É esse o pensamento do ser humano, do homem moderno. Entretanto, a professora fala que o ser humano ele não foi feito para procriar e sobreviver apenas. Ele foi feito para ser humano. E se ele não realiza essa natureza humana, ele é infeliz. Bom, a partir daí eu comecei a me questionar acerca do que a gente como sociedade considera sucesso ou felicidade. Bom, o que eu vejo é que a maioria, se não todos, os nossos desejos e ambições tem por finalidade última o instinto de procriação e de sobrevivência igual a um animal. É como se todo mundo quisesse ser aquela gata de uma mulher rica que só come, dorme e bebe, só que a gente com o máximo de conforto possível. Todo mundo quer isso no final. Se você fizer uma série de porquês, igual uma criança faz, por quê, por quê, por quê? Com cada coisa, cada sonho que você quer, cada objetivo, no fim vai dar procriar e sobreviver, igual um animal. Bom, você pode pegar, por exemplo, a busca de profissões. As pessoas buscam as profissões que dão mais retorno financeiro, para que elas possam ter mais conforto, poder comprar uma casa melhor, um carro melhor, e com isso ter uma sobrevivência melhor.
ou então atrair um parceiro sexual, ter mais opções de parceiros ou parceiras sexuais, o que no fim é um instinto de procriação, ou então você ter poder e influência no seu meio através de uma profissão, que é o instinto de sobrevivência, ou, por exemplo, você disputar com pessoas do teu mesmo gênero, o outro gênero sexual, que é um instinto de sobrevivência e de procriação. Enfim, todos os desejos e ambições, a pedra matriz deles e delas, no fim está o instinto de procriação e sobrevivência. É como se no fundo a gente tivesse as mesmas ambições dos homens pré-históricos. Tudo no fundo se resume a comida, teto e sexo. Só que hoje é com mais tecnologia, com mais conforto, com marcas, como se o teu conforto tiver uma marca, ele te sobrepõe ao teu semelhante, que não tem essa marca. Então, no fundo, é isso. E eu comecei a ver isso e ver como isso vai na contramão do que todos os filósofos e grandes sábios que o nosso mundo já teve definiam como felicidade. Por exemplo, Sri Han dizia que felicidade é dar de si mesmo. Quando você ama, você dá de si mesmo. Platão dizia que identidade é felicidade. Buda dizia que quando você age e pensa com o pensamento reto, a felicidade te acompanha como uma sombra. Homero e Hesíodo falavam do período mítico em Ilíada e em Odisseia. Eles identificavam felicidade com aquele ideal do herói, em que o ser humano buscava causas nobres, justas, maiores do que ele, saía do seu conforto para buscar uma causa maior do que ele, ou salvar uma princesa, ou tornar o seu reino melhor. Enfim, aquela história da jornada do herói que Joseph Campbell desenvolveu e que a gente adorava quando era criança, nos desenhos, em filmes de super-herói, adora até hoje. Só que hoje a gente só adora assistindo uma poltrona em casa, assistindo Netflix ou no cinema, né? A gente não quer usar isso mais na nossa vida. O trabalho, hoje em dia, é visto apenas como uma forma de pagar boleto, de garantir a sobrevivência mínima. Bom, em primeiro lugar, não é errado você buscar coisas que te garantam a sobrevivência e a reprodução. Pelo contrário, isso é uma coisa necessária. Todos nós precisamos de coisas materiais para sobreviver e procriar, senão a gente não passava nem um dia nessa vida. O problema é quando isso vira a finalidade da vida. Por quê? Porque a natureza humana, segundo todos esses grandes sábios, não é isso. Isso virá como consequência. Jesus, por exemplo, falava constantemente que o seu reino era como uma semente interior que produziria frutos. Ele fala, por exemplo, na parábola dos talentos, que inclusive se você não atualizar esses talentos, esses dons inerentes que você tem dentro de si, você será considerado um servo mau e preguiçoso. Então, o que é que seria esse reino? O que é que seria essa natureza humana? O que seria esse potencial interno que a gente veio aqui para realizar? Bom, seriam basicamente duas coisas. Primeiro, valores. Valores humanos é a razão de viver de um ser humano. A gente buscar o maior de todos, que é o amor, e que dele derivam todos os outros. Verdade, honestidade, justiça, nobreza, prudência, equanimidade, lealdade. Todos esses valores são a razão de existência da natureza humana e que todos os humanos deveriam estar procurando. A segunda coisa que constitui esse reino, essa latência interna, seriam os nossos dons. Todos nós temos dons, habilidades, paixões em que nós desempenhamos, que produz coisas que é muito diferente do que o resto da humanidade produz. E a nossa função enquanto ser humano é utilizar esses dons para alcançar esses valores, beneficiando o máximo de pessoas possível. Então, por exemplo, falando individualmente de cada um desses valores, por exemplo, o amor. Amar a si mesmo e ao seu próximo como a si mesmo.
Se você já ajudou alguma pessoa em situação de necessidade, de carência, sem nenhuma ambição por trás de promoção pessoal ou de vaidade, você sabe que é um sentimento que está acima de qualquer sentimento de um prazer qualquer barato que você possa ter em uma festa ou em uma droga estimulante. Porque é de uma natureza extrasensorial. Fica até um pouco difícil de descrever em palavras. Quem já fez isso sabe do que eu estou falando. E, além disso, pelo aspecto material, quem você acha que tem mais chance de ser bem-sucedido? Uma pessoa que ama o que faz ou uma pessoa que acorda simplesmente para ter o retorno material? Por exemplo, um homem, vamos supor, um médico, ele acorda pensando: hoje eu vou buscar o ideal da saúde, eu vou tratar o máximo de pessoas possível. Você acha que ele tem mais condições de ser bem-sucedido ou o outro que acorda simplesmente para ganhar X reais, para comprar uma casa, um carro? Veja bem, os dois têm motivação, mas a qualidade da motivação é que difere e faz toda a diferença. E o amor é você ir atrás do máximo de bem para as pessoas possíveis sem pensar nesse retorno. Esse retorno vem apenas como consequência. É aquilo que Jesus falava: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será dado em acréscimo. Esse acréscimo material vem como consequência, mas ele não é a razão de ser do reino. Outra coisa que constitui o reino: honestidade, verdade. Em tempos em que a gente vive, em que quase todo mundo tem ansiedade, você quer uma coisa melhor do que paz de espírito? A única forma de alcançar paz de espírito é você ter paz com a sua consciência em primeiro lugar. Você poder deitar todo dia na sua cama de cabeça livre. Você poder estar de frente, de trás, de costas, de lado e ninguém poder apontar o dedo para você. E se apontar, você fica tranquilo, porque você sabe que não tem nada ali. Então, quantas pessoas hoje podem se dar o luxo de fazer isso? São poucas. A verdade, a honestidade é um valor a ser alcançado pelo ser humano, e quando ele o faz, ele é uma pessoa realizada e feliz. A parte desses valores, nós temos os nossos dons, como eu já falei. É nosso dever atualizar esses dons. Cada um de nós, em particular, temos dons diferentes. Cada um de nós tem habilidades e paixões diferentes. E a gente tem que coadunar esses dons com os valores humanos. E não é à toa que hoje em dia a gente tem uma grande onda de depressão. É justamente porque as pessoas são suprimidas em suas naturezas. Então a garota que tem talento e paixão por cantar vai ser médica. Outro que tem talento e paixão por dançar vai ser dentista. É como pegar um peixe, soltar no ar e esperar que ele voe. Você vai matar o peixe. Não dá para querer que a pessoa seja realizada e feliz se ela está indo na contramão da sua natureza. É basicamente isso que a gente faz hoje, tanto no nosso sistema escolar quanto no nosso sistema mercadológico de trabalho. A gente coloca pessoas para... Existe uma pressão muito grande, tanto da sociedade como do mercado, para direcionar pessoas com naturezas distintas para ocupar cargos, profissões, posições em contradição com essas naturezas. E isso produz depressão, isso produz o aniquilamento daquela latência interna que todos esses sábios falam, que é a felicidade humana. Quando não é a realização desses dons, é o esquecimento dos valores. Então, por exemplo, uma cantora que está exercendo, é muito comum isso, uma cantora que está exercendo o seu dom no mundo, cantando, realizando o seu sonho, ela começa aos poucos a se afastar daqueles valores de amor, de afetividade. Por exemplo, ela começa a se afastar dos seus familiares, começa a se afastar dos seus amigos verdadeiros, começa a se circundar apenas de pessoas que estão ali querendo algo em troca, começa a deixar que as decisões que eram para ser delas comecem a ser tomadas com base em demandas e expectativas alheias, e com isso, aos poucos, essas pessoas vão se perdendo, vão deixando de ser quem elas são. E muitas vezes tem depressão, outras vezes se suicidam, e as pessoas se questionam:
Cara, mas essa pessoa tinha tudo materialmente falando, tinha casa, tinha fama, tinha o parceiro ou a parceira sexual que ele quisesse. Por que que ele fez isso? Justamente por isso, deixou de atualizar valores humanos, abandonou sua natureza. Então esse vídeo é um alerta. É um alerta para que a gente volte a buscar a nossa natureza humana em primeiro lugar. Busquemos em primeiro lugar o amor, a verdade, a justiça, a nobreza. Usemos os nossos dons e habilidades, que é uma jornada pessoal, em prol desses valores. E todo o resto virá em acréscimo. Todo o resto material que a gente coloca em primeiro lugar virá como acréscimo. Esse acréscimo não é para ostentar, não é prometendo que todo mundo vai ter uma casa na praia, que todo mundo vai ser milionário. Mas é o suficiente para você viver. E a única forma que a gente tem de se conhecer, de atualizar essa latência interna, é tirando um tempo no dia a dia para pensar, para meditar, para orar, para se questionar. Porque senão, a maioria das nossas escolhas já estarão pré-selecionadas. Se a gente não escolher, outros escolherão por nós. E nós apenas seguiremos o fluxo, que é o que a maioria faz. Coloca a correria acima de si e não se questiona. Simplesmente segue, segue e segue. Segue para o abismo. Então volte a ter esse tempo, se questione. Saiba quais são seus valores, saiba qual é a sua natureza, saiba quais são os seus dons e canalize tudo isso. Caso contrário, nós estaremos sendo apenas autômatos, como nos tempos modernos de Chaplin, produzindo, mas jamais vivendo.